Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa jornada de atendimento ao cliente. Hoje com um participante muito especial, Murilo Kog, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o atendimento nas academias, né? Como que funciona, porque a excelência no atendimento ela está em todo setor, todo e qualquer área, em qualquer setor que envolva atendimento ao cliente tem que ter a excelência. Então, vamos aí com um novo parceiro para a gente poder estar conhecendo o trabalho. Só esperar ele entrar no link aqui no Instagram, a gente já faz a chamada com ele. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Olá, boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Um bate-papo muito legal, né? Essa parte da academia, a gente consegue fazer tanto a parte de atendimento ao cliente, quanto até mesmo mostrar como a gente pode se cuidar para estarmos bem para atender o nosso cliente. E o Murilo vai dar essa sacada aí pra gente hoje. Boa noite para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Só esperar o Murilo entrar, a gente já. Boa noite, Érica. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Só esperar o Murilo entrar, a gente já começa dando início aí no nosso bate-papo de hoje. Estou muito feliz com o retorno que vocês têm me passado, sou muito grata. Isso, olha lá. Oi, vamos começar então lá com o Murilo. Murilo, só não tá aparecendo a sua carinha aqui para mim poder fazer o convite para você. Deixa eu mandar para você. Eu mandei pelo seu Instagram, você consegue entrar por lá? Se agora vai dar certo. Tô tentando mandar o convite para você, Murilo disse que você não consegue participar. Quer tentar me mandar o convite aqui no link pra gente ver? Só um pouquinho de paciência, pessoal. Vamos ver aqui se dá certo. Eu tô tentando solicitar, Érica, mas não tá reconhecendo. Ele não aparece. A hora que eu entro, eu faço a transmissão, diz que Murilo Kog não pode participar. Não tô conseguindo mandar o convite para ele. Murilo, você consegue mandar para mim o convite seu por aqui? Pedir a solicitação para participar? Acho que agora deu certo. Vamos ver. Tá aguardando o Murilo Kog. Aê!
E Tudo aí, bem? tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Não mexer nesses formatos de live aqui. É que você faz pelo Facebook, né, Sheila? É, eu faço pelo Face. Mas a gente não, Ah, nada que a gente não aprende, né? isso, mas é fácil. Muito Ah, bem. legal. Bom, a gente já tem visto, né, algumas coisas que eu vejo que você está sempre acompanhando nossa página sobre o Fidelize. Então, ele vem para falar exatamente da excelência no atendimento ao cliente. Então, a gente queria ver com você, você tem academia, já conheço, já fiz lá, há muito tempo, conheço toda a sua estrutura, tá de parabéns pela sua equipe. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque, queira ou não, todos estamos ligados, né, ao atendimento ao cliente. Então, eu queria que você falasse, porque a pandemia, essa quarentena, colocou a nossa saúde em risco e nós tivemos que nos adequar a alguns protocolos para poder receber os nossos clientes. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses protocolos, os cuidados que você tem colocado lá na academia para nos receber. Legal. Primeiramente, quero agradecer você por ter feito o convite. Eu estou muito honrado aí por estar participando com vocês. Já vi que vários outros personalidades aqui de Araras, vários profissionais já participaram. Você está de parabéns. Continue firme no seu Obrigada. propósito aí, que só tende a crescer o seu canal. Obrigado, obrigado mesmo. Legal. E falar em pandemia é um novo formato da gente entender as coisas. Quando entra no meu segmento em saúde, eu acredito muito no sistema imunológico. A gente tem que fortalecer ele para que, caso a gente venha a nos infectar por qualquer tipo de doença, não só o Covid, o nosso corpo, o nosso Sim, organismo esteja preparado para poder combater de frente a doença, vamos dizer assim. Com relação a essa exato. pandemia que estamos vivenciando, lá os protocolos foram criados de acordo com as normativas da Secretaria Estadual de Saúde. Porém, algumas coisas eu não estou de acordo com o que eles falam lá. Mas a gente tem que seguir conforme a legislação impera, né? Sim, E lá, como está sendo feito? Apenas 30% da capacidade, lá eles não especificam o que é 30%. Então, eu coloquei lá 30% de acordo com a quantidade de equipamentos que eu tenho. Então, certo. hoje, em uma das unidades, a gente tem 70 equipamentos, então eu coloquei 30%. Então, a quantidade é de acordo com quantos aparelhos a gente tem. Lá eles não especificaram. Na entrada, a gente exige que tenha o uso da máscara e Sim, também a gente aconselha o uso da luva, mas daí já não é obrigatório. E o uso da toalha também é obrigatório dentro do estabelecimento. Então, a gente está trabalhando dessa sim. forma por enquanto. Muito bem, lá. A gente tem que se cuidar, né? A gente não sabe, não tem como a gente saber quem que tá, quem que não tá, né? A gente tem que ir se precavendo aí para manter os nossos familiares saudáveis também, né? Eu confesso que eu ainda estou com um pouco de receio de voltar para academia, então estou Não, não, escondidinha não, não, não. em casa. Eu tô ligando então. Ah, Tá muito escuro aí para você? não, tá bom. Tá bom? Tá, Tá, legal. tá tranquilo. Mas pode voltar para Então, academia, viu? lá. E aí eu fico, porque tem os meus clientes, né? Também atuo na parte de estética, então eles ficam todos, Débora, você está se cuidando? Sim, estou me cuidando. E tem meu papai também, que hoje está completando 83 anos, então acabo que ficando com um pouco de receio de voltar por conta, porque assim, a gente faz, mas a gente não sabe se todo mundo está fazendo, né? Está se cuidando. Então é uma responsabilidade um pouco grande ainda que eu tenho por ter os meus clientes aqui que confiam em mim. Mas estou fazendo em casa, bonitinho, para não abandonar totalmente, né? Isso já é importante cuidar da saúde também, né? Então vamos lá. Academia, os seus clientes estão seguros, né? Isso é muito bom. Outra coisa que a gente podia comentar, quais foram as estratégias que você usou em meio à pandemia? No caso do comércio, as lojas passaram a ter o atendimento online. Você também teve aí umas novidades que você acabou trazendo na parte de locação, né? Conta um pouquinho para nós como foi essa experiência para você, Murilo. É.
nesse processo de reinventarmos, eu tive que também fazer para poder pagar as minhas contas. Sim. Nós sabemos da quantidade de encargos que o empresário brasileiro tem, Sim. não só os encargos com relação a trabalho, mas também temos os encargos administrativos, também as responsabilidades com os aluguéis, enfim. Tudo isso aí somado no final do mês, a gente sabe que tem um valor exorbitante que tem que ser pago. Sim. Então, o que eu acabei fazendo? Fazendo a locação dos equipamentos. Então, eu comecei com os equipamentos aeróbicos. Então, já aproveito aqui para fazer uma propaganda, que eu sei que você tem bastante gente que vai. Quem tiver interesse, aluga esteira, bicicleta, ergométrica, elíptico, tudo isso aí eu tive que levar até as pessoas que tinham interesse. Então, eu fiz as propagandas nas mídias sociais, e aí quem tinha interesse, a gente fazia a negociação e eu entregava os equipamentos. Porque certo. Não tinha aí expectativa nem perspectiva nenhuma de retorno. Agora que está aí nessa fase amarela, e a gente espera que tudo possa aí normatizar o mais breve possível. Né? Mas vamos tocando assim, e a gente conseguindo pagar as contas, vai naquele jeitinho brasileiro, né? Aperta daqui, empurra dali e vai levando, né? Isso, adapta aqui, coloca, vamos puxadinho lá e vamos colocar, igual coração de mãe, né? Vamos só agregando aí. Isso mesmo, muito bem. Para mim, eu falo que para mim foi legal, porque o Fideliza era um sonho que eu tinha desde 2017, de colocar à tona. E aí, na correria dos atendimentos, acabava deixando de lado, deixando de lado. Aí, quando começou a pandemia, chamei a Erika, é agora que nós vamos tirar isso do papel. E aí acabou que dando certo, aí tem funcionado, estou muito feliz com o retorno, né? Nós temos um crescimento orgânico bem legal, então isso tem sido muito gratificante, né? E acho que tudo vale, né, a pena a gente seguir em frente e a gente tem que cuidar mesmo. Eu acho que o comércio de Araras podia começar por qualquer cidade, mas eu não podia deixar a nossa de lado. Então, acho que valeu a pena ter esse cuidado aqui, principalmente com a nossa cidade. Então, vamos aí, espero que dê tudo certo e que aos poucos todo mundo vai conhecendo, né? Que quem está aí participando, convide as pessoas para participar do nosso canal. Tem um conteúdo gratuito muito legal. Em breve tem mais novidades para vocês. Então, vale bem a pena. Eu acho que vai dar para agregar muito valor a muita gente aí. É isso aí, e você está de parabéns mesmo, porque esse tipo de comunicação é uma comunicação produtiva, uma comunicação que agrega valor na vida de quem está assistindo. Aqui não tem cunho nada a não ser simplesmente de contribuir com a sociedade, então você está de mais do que parabéns. É o que todo cidadão deveria fazer, sempre destinar um pouquinho de tempo para que aquilo de melhor que a gente tem, a gente poderia passar adiante. Tem um lema rotário, que é bem bacana, eu gosto de levar em todos os formatos que eu estou aí participando. Ele fala assim, dar de si sem pensar em si. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar com o mesmo propósito que esse lema rotário nos ensina. Então, sem pensar que vantagem que eu vou ter, eu vou estar fazendo algo de bom para alguém, eu vou estar contribuindo, então beleza, então eu vou lá, sem pensar em ter nada em troca. Então é dessa forma que eu vejo o Fidelize da Débora. É exatamente isso. Eu falo que a gente precisa, tudo que a gente estuda, se a gente guardar para nós, não tem função, né? Então a gente precisa compartilhar todo o nosso conhecimento. E por que não fazer em prol de alguém? Então, assim, o canal, ele não é só para os empresários, ele é para todo tipo de pessoa que tem contato com o cliente, os funcionários que tiver alguma dificuldade, sempre estou colocando caixinha de perguntas, participem. Tem sido muito legal as empresas que estão sendo indicadas, né? Porque estava todo mundo vindo crise, 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 só chateação, só notícia ruim. Falei, não, vamos trazer uma coisa boa? Vamos começar a indicar os profissionais bons que nós temos na nossa cidade? Porque tem. É um ou outro que não corresponde, né? E o pessoal generaliza. Então, a gente tem que mostrar as pérolas que nós temos. E tem sido muito legal. As empresas estão ficando... Cada vez mais eu recebo retornos positivos disso.
Então, isso vale a pena, para mim é muito gratificante. E eu sou, assim, totalmente apaixonada pelo atendimento ao cliente, né? Então, é gostoso compartilhar isso. Eu falo que se eu conseguir plantar uma sementinha dessa em cada pessoa que passa pelo Fidelize, para mim já vai ter valido a pena todo esse retorno, todo esse investimento, né? É um investimento que a gente coloca de tempo. Por exemplo, agora eu terminei de atender, era 15 para as 9, eu terminei o atendimento. E já vim aqui, corri lá, já fiquei toda pronta já desde a tarde. Mas é isso, é nos dedicarmos ao que a gente faz por Isso. amor, é gratificante. Então você não fica cansada, você tem prazer em fazer, né? É isso aí. E tudo que a gente faz com prazer, as coisas acontecem, né? Você citou uma parte aí que eu acredito também que vale a pena eu colaborar. Augusto Cury quem disse isso, que é educar com sabedoria é colher com paciência. Isso. Então, é dessa forma que eu vejo que a gente tem que começar a olhar o mundo, né? Não querer as coisas do dia para a noite, e sim e saber que tem um processo de maturação, que existe todo um planejamento por trás de tudo que acontece, não só na natureza, como também no nosso dia a dia. Não queira Sim, plantar hoje e colher amanhã, né? exatamente. Tem que esperar que as coisas possam acontecer. O que a gente pode fazer é ir regando todos os dias, cuidar com amor, com carinho. Isso aí vai Isso. fazer com que o nosso jardim floresça, né? Exatamente, isso mesmo, muito importante, né? Muito bem. E assim, quando a gente fala de excelência de atendimento, Murilo, as pessoas, eu falo, muitos lugares que eu vejo, que eu procuro, sempre fala na parte de motivação, como se o profissional, a empresa tivesse que beneficiar, vamos assim dizer, o funcionário. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso, e é isso que eu tenho trazido no Fidelize. Eu vejo a parte motivacional é nós cuidarmos de nós, né? Nós estarmos bem com a gente para poder dar para o próximo o que a gente tem de bom. E quando a gente está bem, a gente consegue transferir coisa boa para o outro, que ninguém, a gente só dá o que a gente tem. Então, se a gente estiver repleto de coisas boas, a gente consegue passar coisas boas para o próximo. Tanto no sorriso, a hora que o cliente chega, a gente tem que receber e tem que estar bem. E a gente sabe que hoje, com as dificuldades que a gente tem, principalmente depois dessa pandemia, fica cada vez mais difícil a gente ficar com o sorriso estampado ali o tempo todo. Mas a gente pode se cuidar, né? E entra entre o autocuidado uma parte de autoestima que vem a atividade física, né? E traz uma melhora na qualidade de vida em geral. Então, eu queria que você, como educador físico, né, responsável por essa área de saúde aí, falasse um pouquinho em como é que a sua área pode colaborar com a gente nessa parte de autoestima para que nós possamos estar todos aí motivados para encarar o nosso dia a dia. Entramos agora num campo, numa esfera enorme, quando a gente Sim, cita a parte qualidade de vida. Quando você cita essas duas palavras, para mim, qualidade de vida é eu poder estudar, eu poder trabalhar, eu poder estar com a minha família, eu poder me divertir com os amigos. Para mim, qualidade de vida é isso. Mas se eu perguntar para uma pessoa que está lá no Nordeste agora, no meio do sertão, o que é qualidade de vida, ele vai responder para mim: é quando chove e a minha lavoura tem o que eu colher. Entendeu? sim, Então, qualidade de vida, ela muda muito de acordo com o espaço e com o tempo. Então, a gente tem sim, que levar em consideração qual que é a percepção que a gente está vivenciando. Qualidade de vida você também encontra dentro da academia, mas se você não tem condição de ir até um espaço para cuidar da sua saúde, você também pode cuidar dela por si só. Não precisa sim, de ninguém. Quando você cita motivação, se a gente ficar procurando motivação dentro da gente, eu acho muito difícil a gente encontrar. sim, Vou dizer, tem um ditado que fala que Deus ajuda quem sim, sem dúvida. cedo madruga. Se esse Sim, ditado é lembrado até hoje, deve ser porque tem algum sentido. A gente exato. tem que sempre fazer uma relação do nosso ser com a natureza. Eu sempre faço essa relação. Quando que todas as coisas florescem? Quando que tudo acontece? Durante o dia, né?
Então, se a Sim. gente conseguir fazer essa junção da nossa vida junto com a natureza, as coisas vão acontecer de uma forma mais natural, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem que ter é disciplina. Tem Sim. N palestrantes aí, filósofos, sociólogos, que falam sobre a importância de a gente acordar logo nas primeiras horas da manhã. Tem o Clube das 4, o Clube das 5, tem o Milagre do Amanhecer. Tem vários exemplos e cases aí que a gente pode usar para a gente exemplificar o que nós estamos falando. Então, disciplina é a palavra-chave. Nesse frio, com a coberta na cabeça, quando o despertador toca, se a gente procurar motivação nesse momento, nós não vamos encontrar. Não. Mas aí a gente tem que entrar com a disciplina. Não, eu tenho que acordar porque é de manhã que as coisas acontecem, eu preciso estar com a mente limpa, eu preciso desenvolver um projeto novo, eu tenho que criar algo aí profissional para eu poder melhorar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estudar, sei lá. Cada um sabe onde o sapato aperta. Exato. Então, a gente tem que sempre ter a disciplina. Essa é a palavra aí para a gente concluir esse tema. E quando você comenta lá sobre emanar os pensamentos, sobre a gente ter energia positiva, legal. Vamos usar uma metáfora aqui. Vamos imaginar que nós somos um correio. E o correio vai emitir uma carta. Eu vou emitir uma carta para você. E Oi, tá ouvindo? agora eu tô. Bom, vamos lá. Ah, vamos lá. Eu não sei que parte. Você Parou na conseguiu ouvir parte da carta, do da carta? Então correio. vamos lá. Imagina que eu sou o correio. Então eu vou encaminhar uma carta para você. Dentro dessa carta tem só pensamento ruim, tem só coisas negativas, só problemas e nada de coisas boas. Vamos dizer assim. Sim. Se você for um receptor, na hora que essa carta chegar em você, se você não tiver conectado com a mesma sintonia, você não vai receber. Igual a rádio. Se eu colocar a Sim. paternidade 97,9, se eu colocar no 97,5, vai ficar chiado. Mas se eu colocar no 97,9, vai dar sintonia, vai dar liga. Sim. Vai ter transmissão de dados. Então, o Exato. que acontece? Na nossa vida é assim também. A gente tem que estar sempre conectado com coisas boas, coisas positivas, coisas que vão Sim. agregar na nossa vida, não só para a gente, como também para quem está no nosso círculo social, nossa família, enfim, tudo que a gente vai pensar aí. Quando você diz com a relação à atividade física, o exercício físico é fundamental no processo desse que estamos vivendo. Por quê? Ele regula o nosso organismo, principalmente a parte hormonal. Falando para as mulheres agora, as mulheres têm essa já, pela natureza, já ter esse desequilíbrio hormonal. Então, quando a gente pratica exercício, os hormônios tendem a ficar mais equilibrados. E Sim. outro fator preponderante para quem participa de exercícios físicos de uma forma rotineira é a endorfina, serotonina, dopamina. São hormônios que remetem à felicidade. E eles só são liberados em maior quantidade quando a gente pratica exercício físico. Então, Sim. por isso a importância. Qual que é um dos maus do século? Um dos maus do século, que é a depressão. Por quê? Nós sabemos. Acabei de ensinar aqui. Por que a gente tem que tomar tanto antiolíticos e remédios depressivos e tudo isso aí para controlar o quê? Para controlar o nosso sistema hormonal. Então, se a Exato. gente Isso praticasse mesmo. exercício físico com esse pensamento de prevenir alguma coisa, com certeza as nossas vidas seriam muito mais saudáveis, vamos dizer assim. Sem dúvida. Entendeu? Exatamente. Entendi, muito bom. E é bacana isso, né? Porque eu falo que a gente fala a motivação. Se eu, a partir do momento que eu tenho essa parte negativa, acabam vindo os medos. E aí, como é que eu vou ter a disposta para fazer? Então, eu falo, às vezes a gente fica, eu fico meio. Eu tive uma queda de quase 90% dos meus clientes.
aqui no período da pandemia. Agora que estão começando a voltar. Tem dia que você fica assim num desânimo. Eu falei, não, pode parar. Então, eu começo a agradecer a tudo. A Érica me ensinou a fazer uns exercícios aí. Vou fazendo a minha listinha de gratidão. Vou agradecendo. Automaticamente a energia da gente vai fluindo. Coloca Isso uma música guiada, faça um exercício. Poxa, já mudei o meu dia. Falei, eu sempre fui ligada no 220, vou ficar agora sem fazer nada, parada? Não, de jeito nenhum. E é onde a gente vai realmente, né? Se colocando ativa novamente para a gente poder vencer aí o dia a dia. Vamos ver as é isso perguntas. aí. Você acha que o atendimento final ao cliente é afetado muitas vezes? É ela que forma o padrão e trata seus funcionários. Qual a opinião de vocês? Espera lá. Aonde você viu essa pergunta? Tá aqui no... O Ítalo fez, ó, a pergunta para nós. Qual é a pergunta? Você acha que o atendimento final ao cliente é afetado muitas vezes pela forma que o patrão trata os seus funcionários? Tá, entendi. De fato, isso acontece bastante, tá? A gente vem na intenção, hoje, o projeto Fidelize começou numa situação e a gente foi se adequando. Hoje a gente tem uma consultoria que a gente vai aplicar um diagnóstico para a empresa para saber qual que é a dificuldade dela, porque eu preciso ouvir também o funcionário. Não adianta eu querer trabalhar com a qualidade do atendimento ao cliente com o funcionário se eu não entender o que ele passa. Quais são as dificuldades que ele tem? Hoje, sim, nós temos um problema que a gente tem. Hoje eu vejo o patrão e o funcionário precisam estar juntos. É como se fosse um casamento. Nós precisamos ter os mesmos princípios e valores para a gente ter uma equipe pronta. Então, não adianta eu ver o funcionário como um funcionário, ele é meu empregado, ele tem que responder às ordens. Não. A gente precisa estar ligado. Nós temos que ter a mesma conversa, o mesmo assunto. Ele é um colaborador seu, ele não é um empregado seu. Então, isso as empresas precisam mudar. Tem muitos lugares que veem isso ainda, o funcionário como um número. E nós não somos números, nós somos pessoas, né? Cada vez mais, principalmente agora, nós precisamos nos conectar. É a conexão que faz a diferença. O nosso cliente vem agora em busca de uma conexão. Ele não quer mais a venda online. Inclusive, semana passada, eu falei aqui no Fidelize que 40%, 80% das pessoas desligam os serviços de autoatendimento porque buscam o ser humano, querem o contato. Então, isso é importante, você receber bem. Então, para o funcionário estar bem, consequentemente, ele precisa trabalhar num lugar que ele é reconhecido. Então, eu acredito sim que o patrão ele tem tudo a ver com o atendimento final ao cliente. Você vê a diferença? Ele precisa se sentir valorizado, né? Nós temos pontos diferentes quando o dono da empresa quem atende o cliente e quando ele tem funcionários que atendem o cliente. Ele precisa saber que ele é importante, que ele é uma peça fundamental dentro da empresa. Então, isso vale, isso ajuda muito e colabora para que o profissional que está ali, ele tenha o valor dele. Ele tem que ter o autogerenciamento, né, para poder assumir as responsabilidades dele, porém, ele tem que saber que ele tem uma norma dentro da empresa. Toda empresa tem a sua política, porém, os dois têm que estar no mesmo nível para que possa fluir o resultado aí positivamente. Espero ter respondido aí. Se tiverem mais alguma pergunta, por favor, estou à disposição. É Muito isso bem. aí. Muito Né? legal. Não Só está tudo ligado, tudo associado, né? Não tem jeito de um não cuidar do outro. Ambos precisamos, né? Mas agora eu acredito também que a gente pode entrar numa outra esfera, na parte de ter um novo significado em relação do tato entre funcionário, colaborador e o Sim, patrão. Eu isso. acredito que tem que integrar esses dois de uma forma que um participe das duas pontas. O patrão tem que entender como funciona a Sim, produção, a prestação de serviço, e o funcionário também tem que entender todos o que é o campo administrativo, o campo empresarial,
ele tem que Sim, ter as responsabilidades que ele tem. Então, eu acho sim. importante a gente integrar esses dois campos para que as coisas possam aí ser de uma forma mais humanizada. Hoje existem várias formas da empresa poder colocar o funcionário para poder participar nas decisões. Bom, mas aí a gente já entra numa outra esfera. Acho melhor a gente voltar um pouquinho, que esse aí é um tema para uma outra Uma outra entrevista. Eu live. acho bem legal. A gente pode até Isso, pensar já futuramente em fazer um tema sobre isso aí, valorizar as pessoas. A gente poderia isso, explicar o ciclo PDCA, que é o planejamento, a forma de executar, checar, verificar e gerenciar as metas, que acho extremamente importante esse PDCA ele ser aplicado tanto para o funcionário como também para o patrão. A gente tem que sempre estar fazendo a análise SWOT, analisando as nossas fraquezas, as nossas forças, as oportunidades, e tudo isso aí levando em consideração o cliente, que é ele que isso. faz com que a empresa se mantenha ativa. Né? Exatamente. É o nosso foco principal, né? O nosso maior patrimônio em qualquer empresa é o É o que cliente. E é, não, exatamente. e não o patrão, não a marca, não o funcionário. O maior patrimônio é o cliente. Se não tiver o cliente, não tem sentido ter empresa. Sim, Né? exatamente. Então, eu falo que muitos profissionais hoje, eles estão tão habituados a fazer a coisa na correria, a contratar, pega qualquer pessoa. Não. Cada vez mais importante nós colocarmos pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Que a partir do momento que eu tenho o mesmo princípio, é igual eu falei no início, né? Quando a gente vai fazer um casamento, você não vai pegar qualquer esposa para você. Você vai namorar, você vai conhecer, e aí você faz a união, que tem que ser uma união perfeita. Lógico, perfeito não vai ser sempre, porque cada um cresceu de um jeito, são conhecimentos diferentes, experiências diferentes, mas um complementa o outro. Então é extremamente importante ter essa conexão, né? Estarmos ligados, alinhados. Então, os valores principais da parte de atendimento ao cliente é o amor, o carinho, cuidar do próximo, né? Isso está ligado. Então não adianta a gente colocar uma pessoa que está aí para passar por cima de todo mundo, quando na realidade ela não poderia estar naquela função, lidando diretamente com o cliente. É onde as pessoas têm dificuldade. Eu falo que as pessoas hoje precisam encontrar um propósito na vida. Ah, eu estou lá trabalhando só por trabalhar. Não. Procure que você goste. O tempo passa tão rápido. A gente passa, piscou o olho, já foi um mês. Já fomos aí 5 meses de pandemia. O que, que a gente fez nesse meio tempo? Então, procure trabalhar numa área que você gosta. Né? Ah, comecei aqui, não gostei, é sua primeira experiência. Ok. Risca aquilo da sua lista e vai procurar o que te motiva. Nós temos que estar ali por amor. Então eu Isso. falo, eu tenho cliente minha, acabou de entrar agora, a Andréia, que ela vai poder confirmar. Ó. Você vinha aqui comigo às 7 da manhã e vim comigo às 9 da noite, tem cliente que às vezes precisa alterar o horário, enfim. Ô, Débora, você está com a mesma disposição, não parece que você atendeu. Porque eu amo o que eu faço. Então a gente tem que ter essa paixão. Quando você gosta, você quer fazer o bem. Eu vou receber o meu cliente no portão, eu levo o meu cliente até o portão. Então, isso é um diferencial. As lojas, o comércio pode fazer de acompanhar até a porta. Por que não? Isso A aí. gente não tem que ter pressa para pegar o próximo. A gente tem que fazer bem feito aquele. É aquele Isso. que a gente tem bem feito que faz toda a semeação. Então, eu estou lá há 12 anos na parte de estética. E as pessoas perguntam, mas você não tem horário na sua agenda? Porque quem está comigo, eu tenho clientes que estão comigo há 7 anos e não me trocam. Porque gostam do meu trabalho, porque está comigo há 7 anos e a qualidade do meu trabalho se mantém nesses 7 anos. Não faço A bonito para melhor. eles chegar e vou regredindo. Né? A gente progride, tem que ir para frente sempre, se atualizar, buscar o melhor e trazer o melhor. E a gente precisa cuidar da gente também, né? Então, porque a gente tem que estar bem. É isso super importante. A prática de atividade física, que aí o Murilo deu hoje uma grande lição para nós do quanto é importante nós estarmos motivados a parte de disciplina e a parte de atividade física também, que mexe muito com essa parte do nosso ânimo, né? O Sim. up que dá na nossa vida. Eu tive bons educadores, né? Eu faço um adendo aqui, eu gostaria de mencioná-los. Todos os lugares que eu vou também faço questão.
que é o professor Coser, que todo mundo conheceu, o ex-diretor do Cesário, também a Melinha, lá que era diretora do Judite. São pessoas, o doutor Itaci, lá do Vicente Ferreira. E tem uma frase que eles usavam, mais do seu Coser, que era a seguinte: o tempo não volta, nem as chances. Exato. Então, o nosso bem mais precioso é o tempo. Sim. Então, tome muito cuidado. Como é que você está utilizando o seu tempo? Isso. O que você falou, a gente sempre está se aproximando de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos valores, que têm os mesmos princípios morais, éticos. Acho fantástico. É exatamente por isso que eu estou conversando com você hoje, porque acredito que você é dessa forma, te conheço há muito tempo e bate muito com a minha sintonia, com a minha vibração. O caminho é o norte. Se nós estamos para o mesmo caminho, se a gente tem o mesmo sentido de vida, você pode seguir para um lado, para o outro, mas sempre para frente. Então, Sim. se a gente já identificou isso um no outro, nada mais justo a gente dar a mão e sair caminhando aí e trilhar esse caminho com mais pessoas. Se a gente der a mão, costumo dizer, se a gente der a mão todo mundo, a gente abraça o mundo com pessoas do mesmo propósito. Agora, se a gente for querer abraçar uma árvore sozinho, talvez a gente não consegue nem abraçar. Exato. Então é mais fácil a gente dar a mão para todo mundo, fazer uma grande corrente e todo mundo unido, pensando positivamente, pensando no progresso, no desenvolvimento em todos os aspectos. Isso, né? Mesmo. É isso aí. Muito bem. Legal. Muito bom. Muito bem, vamos mandar um abraço pro pessoal. Vamos mandar um abraço pro pessoal aí que está aí conectado. Isso, que está chegando, né? Eu fui falando todo mundo na entrada, falando oi para todo mundo, e a gente engaja aqui nos assuntos e vai deixando para trás, né? Obrigada, pessoal que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos aí. Estamos quase no final da live, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar, compartilhar com a gente, está aí um espaço aberto para vocês. Nós vamos aqui acrescentando alguns itens finais, mas aí vocês estão... Tá aberto para vocês aí, caso queiram acrescentar mais alguma coisa, viu? Legal. Tem alguma coisa que você queira complementar? Alguma coisa assim? Eu acho bacana esse bate-papo que a gente está tendo aí. Acho importante e válido orientar as pessoas. Isso é uma das minhas funções como educador físico, promover a saúde e fazer com que as pessoas tenham esse pensamento em sempre prevenir. Sim. Eu utilizo sempre o exemplo do carro. O nosso carro, se a gente só abastecer ele e andar sem parar, acabou a gasolina, abastece, acabou a gasolina, abastece, sem lembrar que tem os pneus para regular, que tem a troca de óleo, que tem a paleta ali, quando chove você precisa trocar, que você precisa sempre estar olhando a parte de zeladoria de dentro do carro, deixar ele limpinho, sempre organizado. Se a gente não pensar nesses outros itens, o que acontece um dia? Esse carro vai quebrar. Sim. Né? Ele quebra. Exato. E quando é mais fácil, Débora, a gente consertar o carro depois que ele quebrou ou a gente fazer uma preventiva com ele? O que fica mais barato? Sem dúvida, a preventiva, né? Na realidade, eu falo que é aquela economia boba. Né? As pessoas acham, eu vou economizar, a hora que quebrar eu faço. Não é assim que funciona. A gente tem que ir cuidando já, mantendo, né, tudo alinhado, porque se a gente não cuidar, vai parar. Isso. E a hora que parar, o prejuízo é maior. Isso. E agora, fazendo um contraponto com o nosso corpo, que é onde a gente vive, a gente tem que utilizá-lo da melhor forma possível. E todas as potencialidades que foi emprestado para nós, por Deus, nós temos que utilizar de uma maneira sábia. Então, vamos pensar como que a gente está utilizando o nosso corpo. Coloca um grande ponto de interrogação e aí você se pergunta, faça essa autoanálise, essa reforma íntima com o seu psicológico, sem enganar vocês, hein, pessoal? Isso é importante. Vocês estão se auto-sabotando se fizerem isso. Então, faça essa preventiva, principalmente lembrando que a lição a gente sabe de cor, só nos resta aprender.
Todo mundo sabe que comer doce e açúcar faz mal para a saúde. Beber refrigerante e tomar álcool, ingerir álcool de uma maneira descontrolada, também vai fazer mal para a nossa saúde. E também quando a gente ingere muita carne e também muito carboidrato com baixo valor agregado, também vai fazer mal para a saúde. Sempre tem que pontuar o que é o equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio da nossa vida. E a gente está sempre aqui, ó. Lembre-se que a gente está sempre na corda bamba, andando naquele exercício que a gente faz, coloca uma fita de um lado para o outro, a gente vai andando. Imagina que a gente está sempre andando por ali. E é bem tênue essa linha. Para a gente perder a estribeira, vamos dizer assim, é muito fácil. Sim. Né? É muito tentador. Hoje a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, a indústria tecnológica, Sim. promoveu coisas tão boas, coisas tão que remetem à felicidade, que a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Sim. A gente acaba deixando de lado o nosso corpo, o nosso organismo, para poder dar atenção para aquilo que nos deixa feliz. E nem sempre aquilo que nos deixa feliz é algo bom para nós. Isso. Vai buscar fora o que a gente devia buscar dentro, né? É isso aí. São alegrias superficiais, né? E esse mundo globalizado que a gente está, né? Todo mundo conectado, fica muito mais fácil a gente ficar no celular do que pegar um livro e nos melhorar intelectualmente. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho como era antes lá, quando a gente estudava. Lembra, Débora? O professor, ele cobrava do resultado, ele cobrava a lição de casa, a gente tinha a meta a cumprir, se não tivesse a média 7, a gente não passava de ano. A gente tem que voltar, resgatar aquilo que estava certo. Né? Sim, isso mesmo. É isso mesmo. Era assim, você lembra? Nossa, a professora puxava a nossa orelha. Hã? A professora puxava a orelha da gente, lembra? Sim, as reguadas, a minha época tinha régua ainda, os dias que voava. E olha aí. Mas e foi isso que fez com que a gente fosse para frente, né? Eu acho que a gente precisa ter o estímulo. Então, a cobrança tem que existir. Isso. Né? A cobrança tem que existir. Sim. E a gente precisa se autocobrar também, né? Não esperar só que o outro cobre. Então, nós precisamos ter... Eu tenho uma listinha, então toda vez eu olho lá, todo dia, o que é que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo final. Então, eu tenho a mania de fazer aqueles painéis, sabe? Qual é o meu objetivo agora? E aí eu olho para ele todo dia, então eu levanto, o que é que eu preciso fazer para atingir? E é onde eu vou, é o que me motiva. Se eu não buscar algo para me levar para frente, eu não posso, eu vou ficar sentada naquilo. Eu vou cruzar o braço e esperar ou eu vou à luta, né? A gente tem que ir à luta, porque nada cai do céu. Parabéns, você é uma jovem empreendedora de sucesso e só tenho ouvido falar muito bem dos seus procedimentos. Você tem um cliente que é muito amigo meu, que é o Marcos Paulo Salviato, falou que lá, quando ele viu que eu postei lá que a gente estaria fazendo essa live hoje, para mandar um abraço. Também hoje é aniversário de um grande amigo, eu estou aqui na casa dele, que é o João Pedro Buzo, o qual eu estendo aí para o Ademir Buzo, o pessoal da Arbus Química lá, grandes amigos. Também está aqui o Alex Nali, sua esposa, seu filho, Vitor Salomé, lá da Geleias da Sicília, também um jovem empreendedor que está aí buscando seu espaço no mercado. Enfim, todos amigos, todos com o mesmo propósito, igual a nossa grande amiga Débora nos ensinou aqui hoje. Ah lá, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, obrigada a todos que hoje aí, 21h, deixou esse tempinho para participar com a gente. É muito importante, eu fico muito feliz em saber que vocês participam e continuem participando. Quando eu colocar a caixinha de perguntas, se tiver aí alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês tenham, manda! Eu vou trazer o conteúdo para vocês, porque às vezes a gente faz uma programação, mas não está atendendo o específico mesmo. Então, é legal vocês participarem e me pedirem. Pode falar, olha, Débora, tenho dificuldade com a venda online, vou trazer a informação.
Isso é importante, porque não adianta eu colocar qualquer assunto que não vai ajudar. Então, eu quero agregar. Então, eu preciso ouvir vocês para ver se eu estou atendendo às expectativas de vocês. A Gabi mandou um beijo aí. Beijão, Gabi, também, super especial. E um carinho muito grande por você também, viu? Olha Legal. lá. Então, Isso aí. tá. Ficamos Obrigado, por viu, aqui. por você ter. Obrigada. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite aí. Fiquei muito feliz mesmo. Né? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, eu também me coloco à sua disposição, viu? Primeiro, eu vou fazer o convite para você retornar para a academia, tá? Então, nada de desculpa. A Carol Zulia falou que tá puxando sua orelha também, tá? Então, não tem desculpa, você tem que voltar. Eu quero convidar vocês aí que participaram também. A live fica 24 horas, talvez alguém assista depois. Então fica aí, quem for amigo da Débora e chegar lá, vai ter um presente especial, hein? Vai ter um descontaço aí. Só por falar que é amigo do Fidelize e amigo da Débora Zanotti. Ah lá, pronto. Muito bem. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez a todos, tá? Uma ótima noite para vocês e um bom restinho de semana. Isso aí. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau.